vocês? Meu nome é Mariana e eu sou professora de Ciências. Hoje a gente vai falar sobre uma temática muito interessante. Nosso tema hoje é a energia que nos une. Deixa eu só guardar minha máscara. Vamos começar. Pessoal, a energia que nos une para sempre. Esse tema é muito amplo, né? Posso abordar a energia de formas diferenciadas. Posso falar que a energia do que existe, que eu sinto por alguém, uma energia boa. Posso falar que eu estou sentindo que a energia do dia não está muito bem. A energia pode ser muito amplo, né? Posso falar, por exemplo, vamos ver aqui. A energia que eu uso para correr, a energia elétrica que existe nos cabos da nossa casa, que deixa a gente ter acesso à luz. Ou até mesmo as energias que vêm de diferentes fontes, como a energia elétrica da água, né? A hidrelétrica, energia solar, energia eólica do vento. E aí a gente pode trabalhar, por exemplo, com essa parte mais legal que eu gosto, que é a energia do sol, da luz solar. Aí eu chego no ponto que eu quero com vocês. A energia solar é o que dá a nossa possibilidade de plantar. Aí você pensa aí, como assim plantar? O que tem a ver a energia solar com plantar? Bom, não existe nenhuma possibilidade da gente plantar, de fazer uma horta, por exemplo, se a gente não tiver luz, certo? Então, quando a gente tem luz, a gente consegue que as plantas façam fotossíntese. Na fotossíntese, as plantas absorvem a luz solar, absorvem também os nutrientes que ela consegue absorver no solo com a água, os nutrientes, sais minerais, o gás carbônico que está no ar, e tudo isso faz com que ela sintetize dentro dela a glicose, que é o açúcar, a energia da planta. E além disso, ela também libera o oxigênio que a gente respira. Legal, né? Tudo isso está relacionado com a luz. Então, esse tema que a gente vai trabalhar agora, que é a energia que nos une, vai ser trabalhado também por matemática e por inglês, no nosso trio. E aí eu aproveitei para trabalhar um pouquinho a questão dos números e pensar numa horta que a gente pode plantar, né? Por quê? Para plantar a gente precisa também saber calcular. A gente precisa saber como planejar aquele espaço, o que a gente vai precisar para ir para frente, para aquela plantação acontecer. E aí, a gente pensando na horta, a gente pensa na questão da fotossíntese que eu falei para vocês agora. E aí a gente faz todo esse caminho que eu acabei de explicar. Nessa imagem fica muito mais fácil de visualizar, vem ver comigo. Aqui a planta está absorvendo água a partir das raízes, minerais também. Ela absorve a luz solar e o gás carbônico, como eu acabei de falar para vocês, e libera o açúcar e o oxigênio. Na verdade, esse açúcar não é que ele é liberado, ela vai produzir para que ela consuma. E aí, por que ele está uma setinha saindo para fora? Porque na cadeia alimentar, toda a energia que a planta vai consumir, vai sintetizar na fotossíntese, vai ser consumida por outros seres vivos. Quer ver um exemplo? Deixa eu fazer um exemplo para vocês aqui no quadro. Capim, capivara e onça. Quem é o meu produtor de energia aqui? Nessa cadeia alimentar bem simples. É o capim, né? Capim é o meu produtor. O que isso quer dizer? Que ele é o primeiro a produzir energia, ele é o que produz energia para que minha cadeia alimentar se movimente, para que ela prossiga. Por que eu chamo ele de produtor? Porque ele é um ser autótrofo. O que significa isso, professora? Autótrofo é aquele que produz o seu próprio alimento, a partir da fotossíntese, né? Poderia ser um vegetal ou poderia ser uma alga, por exemplo. E aí, meu primeiro consumidor de energia vai ser a capivara, né? Então, é o consumidor primário. Ok? É um ser heterótrofo. O que isso quer dizer? Que ele não é capaz de produzir o seu próprio alimento, mas ele precisa consumir de um outro ser vivo, no caso vai ser a planta, o capim. E a onça vai ser meu consumidor secundário. Que também é heterótrofo, tá? Então precisa consumir a capivara para conseguir energia. Então, a energia veio do capim, passou para a capivara, da capivara veio para a onça. Se a onça morrer, ela vai ser
Ela vai passar pelo processo de decomposição e vai ser consumida por seres decompositores, que a gente já sabe que são fungos, bactérias, protozoários, né? Mas eu estou relembrando para a gente perceber que a energia, ela nos une de alguma forma. A energia veio do capim e está chegando até a onça ou até os decompositores. E os decompositores vão fazer o que com essa energia? Vão retornar todos esses nutrientes para o solo. Então ela nos une, mas é para sempre? Será que essa energia ela é eterna? Então, já que a gente está falando da energia que nos une, vamos falar do produtor da energia. E para falar do produtor da energia, a gente tem que saber um pouco sobre as plantas. Lembra que os seres vivos são todos diferenciados de acordo com seus reinos? São 5 reinos. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o reino Plantae. O reino Plantae é o reino das plantas. É o reino dos vegetais fotossintetizantes. Vegetais fotossintetizantes são aqueles que fazem fotossíntese, né? E aí, o reino Plantae é dividido em 4 grupos diferentes. E essa divisão é feita de acordo com algumas características. Primeiro, os cientistas perguntam se a planta é vascular ou avascular. O que é isso? Vascular, ou planta vascularizada, é aquela que tem vasos condutores. Dentro dela tem 2 vasos, um que leva matéria bruta e outro que leva seiva elaborada. O que é isso? Água e sais minerais, tá? Então, dentro da planta tem 2 vasos principais que levam água e sais minerais. A planta tem esses vasos, então ela é vascularizada. A planta não tem esses vasos, então ela é avascularizada. Toda vez que eu tenho um A antes da palavra, ele me mostra um sentido de negação. Então, não tem vascularização, beleza? E aí a gente começa com os seres, com as plantas não vascularizadas. Ah, mas eu disse que eram duas divisões, né? Então, primeiro a gente olha se elas são vascularizadas ou não, e depois a gente olha se elas têm flor, fruto e semente. Quando a planta tem flor, fruto e semente, ela é bem mais complexa. E quando a planta não tem, e nem vascularização também, ela é mais primitiva. Então, a gente vai começar do grupo das plantas mais primitivas, que é o grupo das briófitas. Tá? Então, briófitas significa plantas musgo. Plantas que precisam de água para sobreviver. E não só para sobreviver, mas também para se reproduzir, né? Porque todas precisam de água. Então, na reprodução, elas precisam de água. As briófitas são as plantas que começaram o desenvolvimento do reino Plantae. Elas têm os cientistas dizem que elas têm uma ligação com alguns protistas, com algumas algas. Então, é como se tivesse acontecido ali uma atualização e elas conseguiram conquistar o solo terrestre, tá? Então, a partir desse momento, elas vão para o solo terrestre, elas conseguem fazer fotossíntese, elas têm muito mais recurso ali para fotossíntese, porque tem mais luz solar, chega muito mais sol na terra do que na água, né? E tem muito mais gás carbônico também. Então, para a planta é show, é muito bom. Só que, ao mesmo tempo, ela precisa muito da água ainda para a reprodução dela, porque ela não tem semente. Na verdade, as briófitas, todas as estruturas delas aqui, da briófita não é verdadeira, nenhuma das estruturas é verdadeira. Quando eu digo que nenhuma estrutura da briófita é verdadeira, é porque todas as estruturas delas são muito primitivas, muito pequenininhas. Então, ela tem um rizoide, ou seja, uma raiz que está querendo se tornar uma raiz verdadeira, mas ainda não é. Um cauloide, que também é um caule que ainda não é verdadeiro, ele ainda é muito primitivo, está tentando desenvolver ali. E um filóide também, que é uma folha, mas é uma folha que não é verdadeira, tá? Então, é tudo muito pequeno. Para você ter uma ideia, os musgos, eles chegam numa altura máxima de 10 centímetros. Então, são plantas muito pequenininhas mesmo. E aí, o que acontece? Na reprodução, como eu disse, ela precisa de água, né? E as plantas, elas não têm espermatozoides e óvulos como a gente tem, né, nos animais. Elas têm estruturas diferenciadas. E essas estruturas se ligam, né, e formam o gametófito e o esporófito, que são as estruturas que a planta tem para reprodução. E aí ela libera esporos, né? Esses esporos vão para a água e ali na água eles caminham até uma outra plantinha para fazer a fecundação. Tá bom, gente? Então é tudo muito primitivo e muito dependente da água. Ela não consegue sobreviver sem a água. Aí passou os anos, milhões de anos, e teve uma outra atualização e veio um segundo grupo bem mais adaptado, que são as pteridófitas. Pteridófitas significa uma planta que está ali como um embrião. Por que um embrião? Porque até quando as pteridófitas ou as samambaias começam a sua reprodução, a sua folhinha nova parece muito o formato de um embrião. Vê só essa imagem que legal.
Então ela ficou com esse nome. E aí, se a gente ver essa foto aqui, com certeza você já viu essa estrutura em uma samambaia. Essas bolinhas pretinhas aqui, ou marronzinhas embaixo da folha. Essas bolinhas chamam soros. E os soros, eles têm ali dentro deles os esporos, né? Todos os esporos que são as estruturas reprodutivas das plantas. Elas também precisam da água para se reproduzir. Então, esses esporos vão ser dispersos na água, que vão encontrar ali também o seu momento da reprodução vai acontecer na água, e aí vai crescer uma nova planta. Então, assim como as briófitas, eles dependem da água para reproduzir. Ah, mas professora, você não falou que teve uma atualização? Teve. Agora elas têm vasos condutores. Lembra que eu disse que as avasculares não tinham vasos condutores? As briófitas não têm essa condução, por isso que elas ficam bem pertinho da água e não crescem muito, porque elas não têm esses vasos dentro delas. As pteridófitas têm, por isso que elas já são bem grandes. Se a gente pesquisar na internet, assim, samambaias gigantes, você vai ver umas samambaias gigantescas mesmo, da época lá dos dinossauros. Mas ainda existe hoje também. As samambaias, elas já têm essa vascularização, então elas têm um caminho para passar a seiva bruta e elaborada dentro delas, e isso garante com que elas cresçam muito mais e que elas atinjam territórios muito mais diferenciados do que as briófitas. Elas ainda precisam ficar perto da água, tá? Mas elas já conseguem crescer bem. Aí teve uma outra atualização no sistema das plantas e veio quem? Então, gimnosperma significa semente nua, ou seja, as estruturas das gimnospermas produzem semente pela primeira vez, né? Não tinham semente antes delas, mas elas não têm um fruto para cobrir essa semente. As plantas, as flores, na verdade, elas surgiram depois. Nas gimnospermas, a gente tem uma flor primitiva, que é o estróbilo. Então, essa flor primitiva, por exemplo, a gente consegue ver aqui no pinheiro, né? Que é aquela pinha que a gente faz no Natal, que a gente usa, pinta. A gente não, né? O pessoal lá do hemisfério norte que faz isso. E ela produz a pinha, que é a semente dela. Então, o pinhão, que é como se fosse o guardador da semente, vai produzir a pinha. Na verdade, é o contrário. A pinha vai produzir o pinhão. O pinhão é essa semente que é muito comida lá no sul do Brasil. O pessoal aqui de Minas eu acho que não conhece muito bem, não. Mas é uma semente muito saborosa, que come muito nessa época de meio do ano, que é o inverno, né? As representantes das gimnospermas são os pinheiros e as araucárias, que são as árvores muito, muito vistas também nessas regiões sul do Brasil, porque são mais frias essas regiões. E essas plantas se dão muito bem lá. Depois dessa atualização do sistema aí, das plantas, veio a última e mais numeroso grupo de plantas do reino Plantae, que é as angiospermas. E por que elas são as mais numerosas? Porque agora elas têm uma coisa que não tinha antes, que é a flor e o fruto. Além da semente, ela tem flor e fruto. E a flor e o fruto foram muito importantes para disseminar as sementes, né? E melhorar a reprodução. Porque se a gente já tem a semente nas gimnospermas, a gente percebe que alguns animais conseguem comer a semente e dispersar a semente nesse caminho, né? Mas com a flor, a atração para essas plantas é muito maior, porque as flores têm um cheiro muito bom, né? Elas são cheirosas, elas têm um perfume, além do perfume, elas têm uma cor muito chamativa. Então, alguns insetos, alguns animais vão diretamente para as plantas, que eles se sentem mais atraídos. E aí acontece a polinização. Então, a flor, na verdade, ela vai ter uma estrutura reprodutiva dentro dela. A gente consegue ver essa estrutura aqui de dentro, é o ovário. E aqui, esses polenzinhos que ficam aqui fora, né, nas anteras, são as estruturas reprodutivas masculinas. Então, quando algum animal que é polinizador toca no pólen e depois vai para uma outra flor e toca naquele outro pólen da outra flor, porque ele está se alimentando dele, ao mesmo tempo, o pólen vai entrar dentro aqui dessa estrutura que é o estigma. E aí ele vai descer até o ovário, vai encontrar com o óvulo e vai ali acontecer a reprodução, né? Porque vai ter a fertilização, vai fecundar o óvulo e vai começar a reprodução dela ali. E aí, ao redor do óvulo, vai nascer o fruto. Então, o fruto nada mais é do que uma grande proteção para a semente. A semente fica guardadinha ali no meio e o fruto protege ela. E o fruto não é saboroso? Na maioria das vezes ele não é muito saboroso, aí os animais vão atrás do fruto para se alimentar e aí ao mesmo tempo eles dispersam as sementes. Então as angiospermas elas criaram como se fosse um atrativo para a reprodução. Ali elas não precisam fazer nada, elas só existem, né? E aí os animais vêm até ela e conseguem ajudar
na dispersão das sementes e do pólen. Você percebe como é importante a reprodução para os grupos? Eu sempre falei muito da reprodução nos 4 grupos que eu apresentei. Por que isso? As plantas elas não se movimentam, né? Elas são fixas. Então, para que elas consigam aumentar o território delas, elas precisam se reproduzir e dispersar as sementes delas. Ou os pólens, né? No caso das angiospermas. Por isso que eu falei tanto disso, né? A gente consegue perceber que a energia que elas produzem vai se dispersar de acordo com a atração que elas têm para os animais. Se os animais chegam até elas e se alimentam dessas plantas, elas conseguem dispersar essa energia também. Então, eu trouxe um vídeo bem legal que mostra como é que acontece a reprodução das sementes desde o início. Olha que legal. Legal esse vídeo, né? Dá para ver a semente brotando, começando a sair ali do solo, criando uma estrutura maior, né, do caule, até as folhas nascendo, abrindo, as flores crescendo. Você viu ali a flor que ficou com as estruturas masculinas dançando ali, todas juntas? É realmente muito bonito, né, ver bem devagarzinho acontecendo. A gente às vezes não percebe, né, porque no dia a dia a gente não consegue ver esse movimento das plantas. Se vocês gostaram, depois procura no YouTube vídeos sobre o crescimento das plantas, tem vários muito legais. Mas aí, continuando, eu falei dos agentes, né? Polinizadores e dos agentes dispersores de sementes. Então, só para contextualizar e para trazer uma imagem bem legal, eu trouxe aqui uma abelha e uma borboleta. Todo mundo já viu com certeza uma abelha e uma borboleta polinizando, né? Elas se alimentam do pólen, que é uma estrutura muito doce, elas precisam desse açúcar, né? E aí, ao mesmo tempo que elas estão ali se deliciando com o pólen, elas também estão fazendo o trabalho de dispersar o pólen. Então, elas vão de uma planta para outra, fazendo o cruzamento entre essas plantas, né? Porque a planta consegue pegar o pólen dela mesma e colocar lá dentro do ovário dela? Dá para fazer isso, mas não é interessante. Não tem a variação genética, né? É muito legal quando a gente pega plantas diferentes e cruza entre elas. Da mesma espécie, no caso, né? Mas flores diferentes. Então, a borboleta e a abelha são exemplos clássicos. Quando a gente diz que a população de borboletas e de abelhas estão diminuindo, isso quer dizer que os agentes polinizadores estão também diminuindo. Então, a gente tem que ficar muito atento com esse tipo de situação, com o uso de agrotóxicos, com o uso de venenos em demasia, porque pode prejudicar uma cadeia alimentar, né?
E além dos agentes polinizadores, tem os agentes dispersores, né? Que no fim das contas podem ser animais, mas pode ser agente abiótico, pode ser alguém que não tem vida. Como assim, professora? O vento. O vento é um ótimo agente dispersor. Já viu aquele dente de leão que a gente assopra e sai todas as sementes voando? É o vento dispersando, né? Aqui a imagem trazendo pra gente. Macaquinho também, né? Um miquinho. E um tucano comendo uma manga. São todos agentes dispersores, se alimentam do fruto e largam a semente que vai brotar depois. Então agora eu trouxe uns exercícios para a gente fazer e para ver se fixou bem a matéria, tá bom? Então atenção. Algumas plantas não possuem tecido condutor especializado para o transporte da seiva bruta e elaborada. Chamamos essas plantas de avasculares. Que grupo de plantas não apresenta tecido condutor? Letra A. Apenas as pteridófitas. Letra B. Briófitas e pteridófitas. Letra C. Apenas as briófitas. Letra D. Angiospermas e letra E. Gimnospermas. Lembrando que as plantas avasculares são as que dependem muito da água e não conseguem passar a seiva bruta elaborada por elas porque não tem vasos condutores. Então a água vai indo de célula por célula. Plantas muito pequenas. Lembra quais são as menorzinhas, o grupo que tem menos desenvolvimento de estatura, que menos cresce? São as briófitas, letra C. Se você acertou essa, já pode dar parabéns para você mesmo. Se você errou, volta um pouquinho na aula, vai direitinho, vai devagarzinho, não desanima não, tá? A número 2 diz o seguinte: a semente foi, sem dúvida, uma grande novidade evolutiva. Ela garantiu maior proteção ao embrião, além de facilitar a dispersão das espécies. Qual grupo de plantas não apresenta semente? A gente acabou de ver o que tem, né? Qual não tem? Letra A, briófitas e angiospermas. Letra B, briófitas e pteridófitas. Letra C, pteridófitas e gimnospermas. Letra D, gimnospermas e angiospermas. E letra E, pteridófitas e angiospermas. Vamos devagarzinho um por um, né? Briófitas tem sementes? Não tem semente, né? Ela tem esporos. Mas e as angiospermas? As angiospermas têm, elas são as últimas a aparecer, são as mais adaptadas, as mais complexas, então elas têm semente. Então a letra A já está errada. Briófitas e pteridófitas. Briófita não tem semente, pteridófita também não tem. As duas têm esporos, as duas precisam da água para fazer a reprodução. Então a resposta certa eu já cheguei, letra B, tá? De resto a gente só vai indo na eliminação, né? Por eliminatório. Então, vamos ver, só para a gente ficar fera nessa matéria. Letra B, pteridófitas tem semente? Não tem semente, a gente acabou de ver. Mas as gimnospermas têm semente. Lembra lá que eu falei que as gimnospermas são a pinha, a araucária, tem o pinhão, são sementes. Letra D, gimnospermas e angiospermas? Não, as duas têm semente, as duas são as mais adaptadas. E a letra E, pteridófitas e angiospermas. Pteridófita não tem semente, mas angiospermas têm semente, fruto e flor. Então, próximo. Sabendo que os vegetais são seres autotróficos, eles são capazes de produzir glicose, que é a energia deles, né? Utilizando gás carbônico e a água, num processo que a gente chama de quê? Como é que chama esse processo? Que a planta absorve gás carbônico, água e luz, né? E aí ela faz o quê? A fotossíntese. Letra B. Essa eu nem dei tempo de vocês pensarem muito, né? Porque é para saber de cara, para pensar. Absorver o gás carbônico, água e luz, fotossíntese. Não tem outra resposta para isso, tá bom? Próximo. Um grupo de estudantes realizou uma aula de campo com seu professor de biologia para aprender uma prática sobre os grupos de plantas. Ao chegar no local, um aluno observou uma espécie e disse que se tratava de uma angiosperma. Que característica pode ter dado ao aluno a certeza de que se tratava desse grupo? Lembrando que as angiospermas são as últimas a chegarem no grupo do reino plantar. Elas possuem semente, fruto e flor, né? Então, qual que é a característica que mostrou que é angiosperma? Letra A, presença de sementes? Sim, presença de sementes é uma resposta, mas será que é essa? Vamos ver a próxima. Letra B. Presença de vasos condutores que garante que essas plantas sejam maiores. Também está certo, né? Então, vamos ver a próxima. Letra C. Presença de folhas e outros órgãos como tecidos verdadeiros. As angiospermas também têm isso aí, mas não são só as angiospermas que têm. Então, próximo.
Presença de fruto envolvendo a semente. Bingo, é isso aí, ó. Angiosperma é o único grupo que tem fruto. E a letra E fala que a presença de raízes, todas elas vão ter, menos as briófitas, né? Então a resposta certa é a letra D de dado. E mais uma questão. Atualmente encontram-se catalogadas mais de 320 mil espécies de plantas. Algumas de estruturas relativamente simples, como os musgos, e outras de organizações corporais complexas, como as árvores. Assim sendo, a alternativa que melhor explica a classificação dos vegetais é... Então, quero saber a alternativa que vai mostrar direitinho a classificação de tudo que eu falei para vocês até agora. Atenção, letra A. Gimnospermas são plantas avasculares com raízes, caule, folha, flor e fruto, cujas sementes estão protegidas dentro desse fruto. Exemplo, arroz. Quase certo. Olha aqui o que a gente tem que ficar bem atento. Plantas avasculares. As gimnospermas são avasculares? Não. Elas são vascularizadas, elas possuem os vasos condutores dentro delas. Lembrando que as únicas avasculares são as briófitas. De resto, todo mundo é vascular. Letra B. Briófitas, plantas de pequeno porte, vasculares, sem corpo vegetativo. Exemplo, algas cianofíceas. Gente, alga é planta? Alga é protozoário, né? Confundiu aí. Trocou o grupo. Tá errado. Outra coisa que está errada também é que falou que ela é vascular. A gente sabe que as briófitas são avasculares. Então, tem 2 erros, essa aí não tinha nem como marcar. Letra C. Angiospermas, plantas cujas sementes não se encontram no interior do fruto. Exemplo, pinheiros. Tá certo? Tá certo não, né? Tá não. Angiospermas tem fruto. E pinheiro é gimnosperma. Tá errado essa aí. Letra D. Gimnosperma, plantas avasculares que possuem somente raiz, caule, planta de pequeno porte. Exemplo, musgo. Gente, não tem nada certo nesse negócio. Avascular é briófita. Possui raízes, a gimnosperma possui, mas não tem como ela ser avascular e ter raiz. Caule e planta de pequeno porte. Musgo, não, musgo é briófita. Tudo errado. Essa aí não tinha nem condição. Letra E, pteridófitas. Plantas vasculares, sem flores, apresentam raízes, caules, folhas e possuem maior porte que as briófitas. Exemplo, samambaia. Certinho, letra E. Demorou, mas chegou essa, né? Mais uma. Quando falamos de uma planta que apresenta tecido vascular, não possui ovário, não produz sementes e tem como geração dominante a esporofítica, ou seja, produz esporos para a sua reprodução, estamos nos referindo a uma letra A, angiosperma, letra B, gimnosperma, letra C, pteridófita ou letra D, briófita. Vamos ver de novo, que eu esqueci já, que eu acabei de ler. Uma planta vascularizada, né? Tem a seiva passando dentro de vasos, mas não tem ovário, não produz semente. Olha a dica. Ela tem tecido vascular? Tem, já pode ser 3. Ou ela é pteridófita, ou ela é briófita, ou ela é gimnosperma. Ó, tô maluca. Ou ela é pteridófita, ou ela é gimnosperma, ou ela é angiosperma. Né? Então, uma das 3 ela tem que ser. Mas aí eu estou dizendo que ela não tem semente. Então, se ela não produz semente, ela não pode ser nem a angiosperma nem a gimnosperma. Quem que sobra para ela ser? A pteridófita. Então, a pteridófita tem tecido vascular, não tem ovário, porque ela não tem flor, né? E não tem sementes, porque ela tem esporos dentro da estrutura dela de reprodução. Letra C, pteridófita. Gostaram dos exercícios? Eu achei ótimo, deu pra gente voltar um pouquinho no tema, né? Então, você viu que nessa aula a gente entendeu aonde surge a energia da cadeia alimentar, né, dos produtores, desde o início. A gente percebeu que os seres vivos fotossintetizantes transformam a energia da luz em energia química e produzem glicose, que é o açúcar que alimenta as plantas. A gente aprendeu também que o reino plantae, em seus aspectos gerais, é o grupo que compõe desde os mais simples e primitivos vegetais até os mais complexos. E também aprendemos que o fruto nada mais é do que a proteção da semente. E que as flores são as estruturas muito importantes para a reprodução das angiospermas. A gente viu que os agentes polinizadores e dispersores de sementes são fortes aliados na reprodução das plantas e principalmente na expansão territorial.
Aprendemos também que a energia que nos une pode ser consumida ou então alimentada, pois além de consumirmos alimentos quando a gente se mantém energeticamente bem, a gente também é ser vivo que mantém relações. Então essas relações alimentam as nossas energias. Eu gostei muito desse tema e espero que você também tenha gostado. Mas não se esqueça de acessar o portal da Escola em Casa e resolver os exercícios que eu deixei por lá. Além disso, também tem os exercícios que os professores deixaram lá na escola de vocês, tá? Não se esqueçam de estudar e a gente se vê na próxima. Um beijo e tchau, tchau!